O Supremo Tribunal Federal está julgando nesse momento mais 6 suspeitos de envolvimento na suposta tentativa de golpe de Estado em 2022. Janaína Camelo, como sempre, chega aqui à linha de frente com boas informações. Boa tarde, Janaína. Muito boa tarde, Capês. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Olha só, Capês, essa sessão acabou de ser o julgamento, acabou de ser retomado, né? Agora à tarde começa a segunda sessão, porque esse julgamento começou ainda pela manhã. Então, como você falou, são 6 denunciados aí ao todo, são aqueles que foram apontados pela Procuradoria-Geral da República como os que teriam ali gerenciado ações para manter Jair Bolsonaro no poder, mesmo derrotado nas eleições. Então, quem são esses 6 denunciados? Os 6 acusados, Capês: Felipe Martins, que é ex-assessor especial para assuntos internacionais da Presidência da República; Silvinei Vasquez, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal; Marcelo Câmara, ele é coronel reformado do Exército e é assessor especial da Presidência da República; Fernando de Souza, delegado da Polícia Federal, foi secretário adjunto da Secretaria de Segurança do Distrito Federal; Marília de Alencar, delegada também da Polícia Federal, foi subsecretária de Segurança Pública do Distrito Federal. Tanto ela quanto o Fernando de Souza trabalhava com Anderson Torres, quando era secretário de Segurança aqui do DF. E também o Mário Fernandes, aí o outro acusado, general do Exército. Ele foi o número 2 da Secretaria-Geral da Presidência da República durante o governo de Jair Bolsonaro, e foi aquele que foi apontado ali nas investigações de ter sido o autor daquela minuta, de uma das minutas dessa suposta trama que foi encontrada com um plano de assassinar o presidente Lula, Alckmin e também Alexandre de Moraes. Então, é o segundo grupo que está tendo aí a denúncia analisada por esse julgamento aqui pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Então, Capês, na primeira sessão que aconteceu de manhã, foi lido o relatório do ministro Alexandre de Moraes, foi lida a denúncia do Procurador-Geral da República e também foram feitas as sustentações orais dos 6 acusados, dos advogados que estão representando esses 6 acusados. A gente vai ouvir um trechinho do que disse o advogado que está defendendo Silvinei Vasquez, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal. Vamos ouvir. Toda essa situação que ele está sofrendo é pelo mau trabalho de uma ala da Polícia Federal, entendeu? A gente respeita a Polícia Federal, a gente sabe que tem muita gente honesta, mas esse pessoal que atuou nesse caso, eles vão acabar sendo responsabilizados por esses atos. Nós vamos buscar a responsabilização de cada um, porque eles sabem que eles têm ciência que o Silvinei agiu de forma correta, de forma honrosa, e mesmo assim, por questões políticas, eles implicaram o Silvinei nessa situação. Inclusive, gerando a prisão indevida desse nosso cliente, né? Pois é, a gente ouviu aí o doutor Eduardo Pedro, ele falou com a imprensa fora ali da sessão plenária, né? Na sessão plenária, na sustentação oral dele, ele, inclusive, sobre a Polícia Federal, ele diz o seguinte, que Silvinei Vasquez é um perseguido da Polícia Federal por conta de todo um histórico, segundo ele, que a Polícia Federal tem de desavenças com a PRF. Outro que a gente também vai ouvir, Capês, agora é o advogado do Felipe Martins, o ex-assessor de Bolsonaro para assuntos internacionais. Felipe Martins, inclusive, que veio presencialmente assistir a esse julgamento. A gente vai ouvir agora o advogado Sebastião Filho. Nós vamos para o julgamento com toda tranquilidade para apresentar prova de que o Felipe Martins não deve continuar nesse processo. Então, nossa intenção hoje é sair daqui, tudo bem, Guga, com uma decisão de rejeição da denúncia em relação ao Felipe Martins. O Felipe Martins só está nesse processo por um motivo, porque ele foi assessor do presidente Bolsonaro. Não fosse isso, ele não estaria no processo. Pois é, Capês, então essas falas dos 2 advogados, além das sustentações orais de toda a defesa aqui, também aconteceu o julgamento, os 5 ministros que compõem a primeira turma votaram com relação às chamadas preliminares, né, que são aqueles questionamentos que as defesas fazem ali para assegurar que haja um processo legal ali nesse julgamento. Apenas para destacar que, assim como no julgamento do Núcleo 1, onde Jair Bolsonaro e outros 7 aliados dele eles se tornaram réus aqui no STF, o ministro Luiz Fux votou
para que o plenário aqui, para que esse julgamento acontecesse, na verdade, no plenário dos 11 ministros, porque um desses questionamentos foi exatamente isso, da defesa, para que a primeira turma fosse considerada incompetente para julgar, porque nenhum deles, especialmente aqui do Núcleo 2, nenhum tem prerrogativa de foro. Então, agora começa o julgamento, os votos dos ministros com relação ao mérito mesmo, né, Capês? Se eles aceitam essa denúncia da PGR contra esses 6 acusados, ou não aceitam, aceitando eles viram réus aqui no STF. Capês. Muito obrigado, Janaína Camelo. Nós vamos agora seguir com o debate aqui no Linha de Frente. Eu vou começar com o Ricardo Rous. Ricardo Rous, eu pelo menos acompanhei pela imprensa que é uma alegação do Felipe Martins de que ele tem como comprovar, inclusive por a chamada de um Uber, que ele e pelo geolocalizador da antena do seu celular, que ele não se encontrava no Palácio do Planalto no dia 12 de dezembro, o dia em que supostamente teria sido discutida a tal minuta do golpe. E o ministro Alexandre de Moraes indeferiu o pedido da defesa para ter acesso a essa geolocalização. Isso pode provocar algum tipo de nulidade no futuro? E como você vê os indícios reunidos, eu me concentrando mais no Felipe Martins, que é aquilo que está dando um pouco mais de confusão, pelo menos, na mídia nacional e também na justiça norte-americana. Capês, eu acho que sim, tem possibilidades de nulidade no futuro em função da negativa do ministro Alexandre com relação à defesa do Felipe Martins. Eu concordo com a fala do advogado do Felipe, doutor Sebastião, que o Felipe só está nesse grupo porque foi assessor próximo de Jair Bolsonaro. Para mim, eu não vejo nem a probabilidade dele ter estar de fato nesse grupo. Concordo integralmente com o doutor Sebastião. Espero que a defesa tenha sucesso nesse processo. Chama a atenção para uma questão também que me causou muita estranheza no caso de Felipe Martins, que foi a proibição mais recente dele ser filmado, dele utilizar o celular, dele se filmar, o que assim realmente é bem bizarro, na minha opinião, com relação a esse processo. É uma decisão recente do ministro Alexandre. Enfim, eu vejo vários pontos contraditórios. Acho que no futuro pode ter uma questão aí de nulidade. Espero que o Felipe tenha sorte nesse julgamento, porque ele está precisando mesmo. E teve uma coisa também que eu acho que é mais bizarra ainda, não só envolvendo o Felipe Martins, mas também todos que estão participando do julgamento, porque tanto jornalistas quanto advogados foram impedidos de entrar com o celular, ou seja, os celulares foram lacrados. Aí eu te pergunto, hoje em dia, quem que utiliza caneta e papel para até mesmo fazer ali a argumentação oral? Normalmente está tudo no celular. Então, assim, é uma medida que eu não vejo qual o motivo de tal imposição em relação a esse julgamento desse segundo núcleo. E você acha, com relação especificamente ali ao Felipe Martins, pelo que você acompanhou, quais seriam os indícios que poderiam, em tese, autorizar o recebimento da denúncia? Porque ele disse que não estava no local. Ele não viajou para os Estados Unidos. Ele estava em Curitiba, segundo alega a defesa. Você concorda com o Sebastião Coelho, advogado dele de defesa, de que não fosse essa relação causal, não teria indícios para ele estar lá como réu? Capaz, eu não sou nenhum jurista, mas a primeira coisa que me vem à cabeça quando se pergunta se você efetivamente participou de um crime ou cometeu um crime, qual álibi você tem? Ele apresentou o álibi, ou seja, existe a geolocalização, eu fiz o pedido do motorista de Uber, do aplicativo, então eu tenho como comprovar que eu não estava naquele momento, naquele local que estão me acusando. Então, se isso não serve de álibi, o que vai servir a partir de agora? Pois é. Agora, Rodolfo Marins, vamos falar do Felipe Martins, também do Silvinei Vasquez, que ele foi diretor da Polícia Rodoviária Federal e ele realizou o blitz nas estradas, como a Polícia Rodoviária Federal usualmente realiza para checar se tem transporte de eleitores ou não. No Nordeste isso é muito comum, inclusive, principalmente nas regiões mais afastadas da capital. E ele disse que ele não teria condições, ele, sendo diretor-geral de toda a Polícia Rodoviária Federal, de mandar em todo mundo a ponto de arquitetar um golpe. Como é que fica também essa questão narrativa, indícios? Capês, você me apertou aqui sem me abraçar, porque se ele é o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal e ele não tinha esse poder todo para fazer isso, ou comandar toda uma corporação, é um pouco difícil, é discrepante daquilo que a gente pode ter uma outra linha de raciocínio aqui. Eu não acredito,
sinceramente, que se sustente essas duas acusações que foram colocadas na mesa aqui, sobre, tanto sobre o Vasquez, né? Desculpa-me. Silvinei Vasquez. Silvinei Vasquez, como Felipe Martins. Desculpa, fugiu o nome aqui, me deu um branco. Mas eu não acho mesmo que se sustente isso para essas duas inconstitucionalidades que a lei tenta colocar de uma forma constitucional. Colocar uma pessoa dentro de uma cena de um crime, tentando imputá-lo a uma prerrogativa que não existe. Primeiro, ele era o chefe, ele era o grande cabeça da Polícia Rodoviária Federal, ele é o chefe, o mor da situação. Se ele quisesse, de fato, arquitetar algo desse tipo, ele teria poder para tal. Ponto final sobre esse caso, sobre essa pauta. Felipe Martins, vou me atentar a ele, porque eu quero pegar carona no que o David de Tarso disse aqui, porque não tem cabimento algum, e não é só a geolocalização de um lugar. Estão colocando ele nos Estados Unidos, e ele não estava nos Estados Unidos. Ele tem como provar que não estava nos Estados Unidos. Agora, Capês, reflita comigo aqui, essa celeuma que é o Brasil. Se nós não conseguimos provar, mediante câmera, pelo passaporte, que uma pessoa esteve nos Estados Unidos, que entrou, que deu entrada nos Estados Unidos, como é que essa prova fica robusta? Como é que se sustenta isso? Ele tem que provar que não estava no lugar. Olha a grande bagunça que é provar alguma coisa no Brasil. Meu querido Rodolfo Maris, abraçá-lo sempre que é um grande amigo. Apertá-lo jamais estaremos. Meu querido Victor Miciato, qual a sua avaliação sobre esse recebimento da denúncia nessa nova fase que teriam mais 6 supostamente envolvidos? Vocês utilizaram a palavra bizarro agora há pouco. Eu diria que, além de bizarro, é estarrecedor o que a gente está vivendo aqui. É praticamente um julgamento que vai ficar para a história como um julgamento de um Estado democrático de direito, onde nós estamos vivendo um estado de exceção. Onde a materialidade das provas, cada vez mais, não se coadunam com a verdade, com a realidade. Esse caso do Felipe Martins é mais uma situação drástica do que nós estamos vivendo. O próprio modo como foi organizado a primeira turma nesse julgamento também é estarrecedor. Então, diante disso, eu espero que ao longo do tempo, porque eu não tenho muita esperança de que as coisas se resolvam no dia de hoje para o Felipe Martins, mas que na longa duração, no processo que virá, que esse julgamento perca total validade, porque são coisas básicas. Eu também não sou jurista, também não sou juiz, mas são coisas básicas que a gente vai analisando aqui que não tem capacidade de continuar adiante, e a gente vê que muitas vezes vai adiante através de algumas medidas, repito, por meio de um estado de exceção. Pois é, e todos os operadores do direito, fora aqueles que têm um viés político, ideológico, partidário, aqueles que se concentram exclusivamente na dogmática e na ciência, não vi um até agora que tenha poupado tantas críticas como as que têm sido feitas a este processo no Supremo Tribunal Federal.